Oi, 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 gente linda que acorda cedo para ler livro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, tô com esse projetinho do Clube do Livro da Lulu, o nosso atual projetinho de trabalho. Gente, estamos naquela contagem regressiva para os menos de 10 capítulos para terminar o incrível Dom de Oscar, do doutor e geriatra David Dossa. Editora, a primeira edição que saiu, acredito que essa foi a primeira no Brasil, é de ouro, de 2010, gente. Essa maravilhazinha aqui que a gente está trabalhando. A tradução, né, porque esse livro vem lá de Rhode Island, né, da capital providense, né, a história se passa lá. Mas a Maria Elizabeth Halak fez esse Dream Come True para o Brasil, essa coisa linda, esse livro, né, ser traduzido. Ela que traduziu o livro, a Maria Elizabeth Halak. Muitas graças, muito thank you para você, dona Maria Elizabeth. Merci. Grazie. Então, a imagem da capa, gente, é de Wal Vames, né, que a gente tá sempre mostrando aqui. A capa e a ilustração do miolo é de Marcelo da Paz. Gente, e hoje a gente vai adentrar... Ai, Jesus amado, qual é o capítulo? Que eu não sei. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, 7, né? Ai, eu gosto do número. 7 cores do arco-íris. Eu gosto de todos os números, de todas as cores. Às vezes eu get trouble. Eu entro em apuros porque eu simplesmente, amém, Senhor Jesus, eu costumo gostar de tudo na vida, né? Oh my goodness! 7 de junho, capítulo 17. 7, 7 são 14 para 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Vocês lembram desta máxima? Ai, gente, vamos voltar aqui pro livro. Antes disso, gente do céu, depois eu vou fazer uma dicas da Lulu. Meus exames de sangue vieram tudo, as notas tudo vermelha, gente. Olha que eu tô tentando me cuidar. Mas depois de uma certa idade, né, gente, a gente demora para ter resultados. Água sempre. Me pediram água nos exames. Ai, vamos lá? Capítulo 17. As pessoas que amam gatos têm alguns dos maiores corações que existem. Merci. Susan Easterly, né? Vem Easter de Páscoa e o L e o Y no final. Legal. Susan Easterly. Vamos lá. É um capítulo grandezinho, tá, gente? Eu já vou preparar vocês, que eu tava vendo. É um capítulo mais grandinho do que aquele que passou. Mas a gente já tá acostumado aqui nesse canal, né? Vamos lá? Houve uma época em que pensei em escrever um livro sobre minhas experiências com minha mãe. A gente já tem esse livro no canal das experiências de Frei Beto com Dona Zina, com a avó dele. Vamos lá, gente, Minha Avó e Seus Mistérios, ó, fazendo uma referência aqui, aproveitando aqui a fala de David Dossa, para pedir vocês para irem maratonar lá os vídeos, nessas férias de julho. Tinha até o título, A Senhora do Andar de Cima. Se parece com minha mãe. Eu estava na sala de Jack McCullan, na zona leste de Providence, ouvindo-o falar da mãe, a primeira paciente de Oscar. Tive que aprender a amar a pessoa em que se transformou, uma pessoa parecida com aquela que me criou, mas diferente, disse o Jack McCullan, né, gente? Recostando-se, ele sorriu saudoso. Eu precisei de muita coragem para procurar Jack. Ao contrário dos outros que entrevistara até então, não o conhecia. Mas sua mãe, Marion, era considerada a primeira beneficiária das vigílias de Oscar. A senhora McCullan morreu em novembro de 2005, quando Oscar não passava de um filhote. Porém, havia mais.
Pouco depois de um ano, a tia de Jack, Bárbara, também morreu no terceiro andar, com Oscar ao seu lado. Ao que parecia, essa foi a primeira dupla familiar assistida pelo gato. Portanto, supus que, se existia alguém capaz de me ajudar e entender as motivações de Oscar, essa pessoa era Jack. Na nossa língua, Jaques, né, gente? Ligue para ele, tinha ordenado Marie um dia enquanto eu tentava decidir se o procurava ou não. Aqui o Oscarzinho, gente. Todo. Isso aqui é só meu chaizinho mesmo, gente. Aquele leitinho de coco com café. Vou mudar aqui a página. É sempre, continuando aqui a linha de pensamento, né? De Marie. Ligue para ele, tinha ordenado Marie, um dia enquanto eu tentava decidir se o procurava ou não. É sempre um pedido estranho, não importa quantas vezes eu já tenha feito. Ei, você se importaria se eu aparecesse aí para conversarmos sobre o gato que estava com sua mãe quando ela morreu? Marie, contudo, tinha razão. Jack respondera com um enfático sim. Eu adoraria conversar com você sobre Oscar. É o que ele significou para mim. E o que ele significou para mim. Sua casa me pareceu singular, quase histórica. Móveis antigos, provavelmente passados de geração em geração. Diante de uma velha mesinha de café, nos sentamos em duas poltronas berger, recentemente estofadas. É tipo um estilo renascentista, eu acho, gente, esse tipo de poltrona berger. Por toda parte, lembranças da mãe de Jack, Marion, e da irmã dela, Bárbara. Notei a foto de um gato de pelo acinzentado em um canto, um antigo animal de estimação. Conjecturei. Sua mãe não gostava de gatos? Jack riu. Gostar é pouco. Minha mãe cresceu numa fazenda do sul de Massachusetts. Desde muito pequena vivia recolhendo filhotes de gato. Vivia recolhendo filhotes de gatos perdidos, alimentando-os com mamadeiras e conta-gotas. A família dela costumava brincar chamando-a de mamãe gata, porque todos os filhotes a seguiam pela fazenda. Jack se inclinou para pegar um gato, também de pelo cinzento, que veio dar uma espiada no visitante. Dr. Dawson, este é Biju. Costumo dizer que Biju é a reencarnação de Mittens. Mittens. M-I-T-T-E-N-S. O gato que tínhamos quando eu era criança, explicou, apontando para a foto. Os dois eram praticamente idênticos. Jack devolveu o animal ao chão e ele escapuliu da sala numa velocidade espantosa. Minha mãe sempre teve uma ligação misteriosa com os gatos. Imagino que eles se sentissem seguros ao seu lado, mesmo gatos que não se aproximavam de ninguém pulavam no colo dela. Quando eu trouxe Biju para casa, mamãe já estava num estágio relativamente avançado da demência e morava no apartamento em cima do meu. Ao chegar do trabalho, eu revirava tudo atrás do gato, então subia e o encontrava lá, fazendo companhia a ela. Jack pediu licença para preparar um café. Vou aproveitar aqui a deixa. Antes de se retirar, me entregou um pequeno álbum de fotografias. Juntei essas fotos pouco antes de minha mãe morrer. Nós olhávamos o álbum juntos. Era um belo álbum, papel espesso e de ótima qualidade.
acabamento caprichoso, o tipo de coisa que Jack poderia ter feito com as próprias mãos ou comprado numa loja refinada. Nunca numa daquelas de tudo a R$1. Dollar Store, gente, que não é mais R$1, é R$1,25 agora. Ao folheá-lo, percebi como o projeto deve ter sido importante para ele, ajudando-o a explorar a essência da história da mãe e, talvez, se isso fosse possível, preparando-o para a morte. O álbum era uma homenagem e uma forma de evocar lembranças mais agradáveis de outros tempos. É irônico, mas enquanto o Alzheimer e outras formas de demência roubam de suas vítimas as lembranças, estas são tudo o que fica para aqueles que amam o doente. Pode ser difícil para um filho adulto lembrar-se do pai que gostava de levá-lo para pescar, ou da mãe que o ajudava com os deveres da escola. Recordações pessoais, como as reunidas por Jack, podem ajudar. Observei as fotos devagar. Ilustravam a jornada de Marion, da infância à idade adulta, terminando com as que foram tiradas na Esterhaus. Analisando-as, vi como Marion parecia serena em cada retrato. Mesmo nos últimos anos, tinha continuado a ser uma mulher atraente, elegante, de cabelos bem cuidados e pele viçosa. Detive-me estudando uma das fotografias. Marion, ainda uma jovem, a uma certa distância do fotógrafo, o olhar perdido no horizonte. Sua expressão, um tanto misteriosa, revelava alegria. Jack voltou, trazendo o café, e deixei o álbum em cima da mesa. É muito bonito, falei. Estou curioso. O álbum ajudou, de alguma forma, a estimular a memória de sua mãe? Às vezes sim, doutor, respondeu, me servindo e oferecendo creme. Mas acho que foi mais importante para mim. Como assim? Indagou David Dawson. Esquecemos tanta coisa sobre a pessoa que sofre de demência. Olhamos para ela e esquecemos todas as recordações anteriores. Ela continua ali, na nossa frente, e nos lembra alguém, mas não é mais a mesma. Temos que aprender a amar quem ela é agora. Ele me ofereceu um muffin recém-saído do forno. Pelo cheiro, parecia uma delícia. Ele me ofereceu um... Eita! Eu tô igual descarranhado hoje, gente, tô tão cansada. Esse final de ano letivo aqui na América do Norte, depois eu quero fazer até um... Tô com várias dicas da Lulu aí engatados para vocês. Sei que a nossa conversa deveria girar em torno de Oscar, mas acho que seria bom se você soubesse um pouco mais sobre a minha mãe. Sem dúvidas, concordei, bebendo um pouco do café. Eu brincava dizendo ser necessário marcar uma hora para almoçar com ela, mesmo depois de aposentada. Levava uma vida cheia, movimentada. Ginástica, igreja e outras tantas atividades com as quais se envolvia. Era uma mulher de bom coração, capaz de encontrar prazer nas coisas mais simples. Na minha infância, gostava de me levar com as crianças da vizinhança para tomar sorvete, ou nos colocava no carro para ir atrás de um caminhão de bombeiros que tinha acabado de passar. Quantos pais fazem isso? Imerso nas lembranças felizes, Jack se calou por um instante. Ela foi uma excelente mãe, doutor, apesar de não ter sido fácil me criar sozinha. É mesmo? De súbito,
percebi que sabia muito pouco sobre a mãe de Jack. Era viúva ou divorciada? Não era uma pergunta que eu faria a um pai solteiro hoje. Mas eles eram raros nos anos de 1950. E eu queria saber mais sobre a mulher glamurosa e bondosa que ia atrás dos caminhões de bombeiros com a criançada. Infelizmente, né, gente? Às vezes eu acho que nasci no ano errado, na época errada. Vamos lá. Nem viúva, nem divorciada. Em 1951, minha mãe conheceu um homem por quem se apaixonou. Foi acidental e de imediato. Ele foi o grande amor da vida da minha mãe. Ficaram juntos por 49 anos. Ai, gente. Até a morte dele, há pouco tempo. Estou confuso, admitir. Meu pai era casado com outra, doutor. Tiveram um caso que durou quase 50 anos. Embora eu preferira a palavra relacionamento. Foi o produto desse relacionamento que eles precisaram manter em sigilo. Acontece nas melhores famílias. Até lá na Bebete. Né, gente? Jack parou os olhos físicos em mim, medindo minha reação. No mundo atual, isso não seria surpreendente. Mas a Rhode Island de 1950 era um universo totalmente diferente. E estava claro que a criação de Jack não tinha sido nada convencional. Eu costumava dizer que conheci meu pai através do reflexo do espelho retrovisor do carro. Misericórdia. Às vezes ele ia nos buscar e saíamos para dar uma volta. Ele nos levava para um lanche ou até uma cidade vizinha, onde ninguém nos conhecia. Jack bebericou seu café. Doutor Dawson, para entender minha mãe, você precisa saber que ela se levantava todos os dias e vestia impecavelmente. E se vestia impecavelmente, porque ele podia aparecer. Nunca parou de esperar por ele e jamais parou de fazer essas coisas, nem na demência. Pensei nas fotos. Marion, cuidadosamente maquiada e usando belas roupas. De repente, tudo fez sentido. De maneira nenhuma. Falei demais? Perguntou Jack. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando olho para trás agora, para o estágio inicial da doença, percebo como fui ingênuo. Talvez a gente não reconheça os primeiros sinais quando a pessoa é nossa mãe ou nosso pai. Arranjamos desculpas para as pequenas coisas. Uma vez, no começo dos anos de 1980, tive que deixar meu carro no mecânico. Combinamos de ela ir me buscar. Ó o Oscarzinho, gente. Obviamente, foi antes de todo mundo ter celular. Lembro-me de ter esperado em vão por mais de uma hora. Quando finalmente cheguei em casa, descobri que ela tinha saído para resolver outro assunto. Era hoje? Perguntou quando a vi de novo. Devo ter esquecido. Agora vejo que esse foi o início de tudo. E deixei passar em branco. Jack relatou uma série de infortúnios, todos triviais se tirados do contexto. Ainda lembro quando ela começou a perder as chaves. Quando não conseguia achá-las, botava a culpa em mim. Me acusava de escondê-las. Eu tentava argumentar. Queria saber que motivos teria para isso. Não adiantava. Sempre insistia em me culpar. Jack balançou a cabeça com um sorriso torto. Uma vez, ela deixou as chaves no supermercado sobre o balcão da Delicatessen. Em outra, elas ficaram
trancadas no carro, com o motor ainda ligado. Ele gargalhava, mas eu tinha certeza de que na época não tinha sido nada engraçado. Sabe, a gente arruma desculpas, doutor. Eu dizia que ela estava só cansada, que estava furiosa com a minha sugestão de vender a casa onde morara durante tantos anos, mas depois de um tempo não podia mais enterrar a cabeça na areia. Outra referência, como os avestruzes, né, gente? A gota d'água veio anos depois do aparecimento dos primeiros sintomas. Inconscientemente, já sabia que ela tinha problemas de memória, porque comecei disfarçadamente a colocar meus cartões de visita em sua bolsa. Não sei por que fazia isso, mas percebi que talvez um dia ela fosse precisar de mim e não saberia me encontrar. Ela achou os cartões algumas vezes e me perguntou o que estava fazendo. Dizia que era só preocupação e ela ficava uma fera, rasgava todos na minha frente ou os jogava fora. Por sorte, sempre sobravam alguns. Eu estava no trabalho, um dia chuvoso, quando recebi o telefonema de um carteiro de outra parte da cidade. Depois de confirmar que eu era o filho de Marion, ele me disse para ir até a zona leste o mais rápido possível. Sem saber o que estava acontecendo, fiquei louco. Saí correndo do escritório e voei para o carro. Lembro-me de muito pouco do caminho. Coisas horríveis passavam pela minha cabeça. Deve ter sido aterrorizante receber o telefone de um estranho num dia frio e chuvoso. Ter que largar tudo e correr, sem saber o que iria encontrar. Naturalmente, ele presumira o pior. Por um momento, Jack desviou o olhar à beira das lágrimas. Todos aqueles com quem eu conversava tinham chorado. Mas ele se recompôs depressa. Talvez tivesse derramado todas as suas lágrimas na época, né, gente? Naquele dia fatídico. Quando enfim encontrei, a cena era tão terrível quanto imaginara. A gente nunca, jamais quer ver a própria mãe do jeito que vi a minha naquele dia. Encharcada até os ossos, totalmente confusa. Tinha chorado, a maquiagem borrada a fazia parecer um palhaço trágico. Perguntei onde estava seu carro e ela desmoronou. Não tinha a menor ideia. Estava completamente perdida. Jack se calou, revivendo cada segundo brutal daquele dia como se fosse ontem. Ao recomeçar, sua voz soava baixo e vacilante. Sabe o que é engraçado? Mesmo esse incidente com o carro não me faz encarar a doença. Reconhecia que minha mãe tinha um problema, mas não conseguia enxergar o óbvio. Nada me ocorreu até semanas depois, em uma festa. Contei a história a um amigo e ele casualmente perguntou se minha mãe sofria de Alzheimer. E a pergunta me atingiu como um soco no estômago. Com tudo o que andava acontecendo, não tinha percebido que ela sofria de Alzheimer, até alguém de fora mencionar a possibilidade. Numa festa, eu estava em negação. Uau! Quantas páginas tem esse livro, gente? Deixa eu só ver. São 200 e... Eu nunca vejo quantas páginas tem um livro. Engraçado. Desde pequena, não... 219 páginas. A gente tá na 165. Bem mais da metade. Vamos lá. Mostrei o Oscarzinho, né, gente, pra vocês? Ai, gente, eu tô com tanta vontade de ter um gato de novo. Tô trabalhando. Meu maridinho. Porque aqui, gente, na América do Norte é assim. Você tem um bicho, você carrega pra todo canto. Seja de avião, de trem ou de carro. Ou de navio. Quando permitem, né? E no hotel, Ave Maria, eu lembro que eu deixei o Zeus e o Lionzinho só uma vez no hotel.
quando fui apresentar meu marido como meu primeiro namorado para minha mãe. E ele pediu minha mão para minha avó, na verdade, para a vovó Adelina, já no céu, desde fevereiro desse ano, de 2022. E eu deixei, gente, para nunca mais. Para nunca mais. Hotel de gato, acho que os bichinhos ficam muito presos, sabe? A não ser que seja um spa, né? Que você... Aí eu para onde eu ia, eu carregava os Zeus. Quando adotei o Lion, eu e o meu marido, né? A gente já estava junto quando o Lionzinho chegou. E é sobre isso. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro Oscar. Só uma pausazinha aqui. Pra água, viu, gente? Quando eu der essas pausas, vocês já vão lá no copinho de água e já tomam aquela aguinha esperta. Ou um chai. Mas sempre com a aguinha do lado. Quando eu vi essa última palavra, pensei nas muitas pessoas com histórias parecidas. Todos nós arrumamos desculpas em vez de lidar com a questão com o que não queremos enxergar, ainda que esteja bem diante do nosso nariz. Mamãe está apenas cansada hoje. Papai tem muita coisa na cabeça. Minimizamos os sintomas apesar da força dos fatos. Absolvemos a vítima e evitamos o óbvio. A mente realmente trabalha de maneiras misteriosas. Depois do diagnóstico, percebi a necessidade de morarmos perto um do outro. Instalei minha mãe no apartamento em cima do meu. Felizmente, pude assumir o controle de suas finanças e passei a deixá-la num centro de assistência ao idoso no meu horário de trabalho. Gente, o que aqui significa cuidado, né? E eu acredito que no mundo a gente já está mudando para conseguir receber, para existir mais lugares, né, que eles tenham uma vida social, em um lugar seguro, né? Para não acontecer o que aconteceu aqui com a senhora Marion, né? E às vezes tem tantos senhores que ficam perdidos para a vida, né? Tem tanto caso, tanto de criança como de pessoas, né? Já com algum tipo de demência desaparecidas, né? E o mundo não tá pra gente desaparecida, não, gente. A gente tem que cuidar das crianças e dos nossos idosos. Eles precisam da gente, né? A mente realmente trabalha de maneiras misteriosas. Depois do diagnóstico, né? Voltando aqui pro pensamento de Jack. Depois do diagnóstico, percebi a necessidade de morarmos perto um do outro. Instalei minha mãe no apartamento, aí no centro de assistência, né? Lá, ela reclamou muito no começo, mas eu insisti. Não tinha outra escolha, mas se existe o lado bom do Alzheimer, é que eles param de reclamar quando a doença avança. Depois de umas poucas semanas de resistência, ela passou a gostar das horas que passava no centro. Mesmo assim, o arranjo funcionou por pouco tempo. Ficou cada vez mais difícil cuidar dela. Tive que contratar pessoas para ajudarem-na a se vestir de manhã, tomar seus remédios e não sumir do apartamento enquanto eu estava fora. Sua personalidade também mudou. Continuou. Ia de um extremo ao outro, quase de um minuto a minuto. Minha doce e amorosa mãe ficou cruel e paranoica, como jamais fora em toda sua vida. Às vezes, no trabalho, eu recebia telefonemas de uma enfermeira aos prantos, contando alguma coisa que minha mãe tinha feito. Voava para casa e encontrava uma mulher dócil, amável, sem nenhuma lembrança de suas atitudes desagradáveis. Com o tempo, essas mudanças ficaram mais extremas. Por fim, cuidar dela em casa era cansativo demais. Afinal, eles sempre estão com alguma doença. Não dão trégua. Embora meu companheiro fosse compreensivo, nosso relacionamento sofreu. Não saí da cidade durante 4 anos. Fiquei arredio e deprimido. Minha depressão subiu e passei por um período difícil. Vendo minha mãe desaparecer, até recorri à terapia, mas consegui lidar com a situação. Isso me ajudou a entender que eu precisava de ajuda e que minha mãe tinha que ser internada.
Isso fez você se sentir culpado? Inicialmente sim, mas não mudou muito, porque era aquilo que tinha que acontecer. Ao interná-la na Esterhaus, vi que era a coisa certa a se fazer. Foi uma transição muito difícil, confesso. Minha mãe passou por outra clínica, onde as coisas não funcionaram muito bem por lá. Afinal de contas, fiquei feliz ao interná-la na Esterhaus. No final, tia Bárbara também tinha demência e já morava lá. Consegui que as duas dividissem o quarto. Elas moraram juntas por 68 anos. Passaram 10 anos afastadas, mas quando voltaram a se encontrar na clínica, era como se jamais tivessem deixado de se ver. Jack sorriu. Adorava seus bichos de estimação. Tenho certeza que se achava donas daqueles 2 gatos. Quando eu chegava lá, sempre encontrava minha mãe no quarto. De Bárbara, porém, não havia nem sinal. Ela sempre estava em algum outro quarto, com um dos gatos aninhados no colo. Feliz. Dizia que a sua gatinha estava ali. E sua mãe? Ah, era igualzinha. Cheguei a pensar que ela não me reconhecia mais, mas seu rosto sempre se iluminava quando um dos gatos entrava. Quando eu punha um deles em sua cama, elas sorriam. O mais estranho é que minha mãe e Bárbara acabaram se esquecendo de quase tudo. Não se lembravam do meu nome, onde estavam, quem eram. Mas aqueles sentimentos ficaram. Reagiam do mesmo jeito quando havia um bebê no andar, ou certa música tocava no rádio. Mesmo já no fim, isso a alegrava. Ai, gente. Então, Oscar estava presente no deslance. Então, Oscar estava presente no desenlace. Gosto dessa palavra? Desenlace. Né? As enfermeiras contaram que Oscar estava com Bárbara no momento de sua morte. Oh, isso aqui foi Jack que disse. Não. É, Dr. Dawson, né? Então, Oscar estava presente no desenlace. As enfermeiras contaram que Oscar estava com Bárbara no momento de sua morte. Ele apareceu no quarto algumas horas antes do falecimento. Não testemunhei a morte da minha tia. Oh, aqui já é Jack. Mas posso dizer o que aconteceu no caso da minha mãe. Quando Oscar era pequeno, eu costumava levá-lo ao quarto delas e colocá-lo na cama. Ele ficava lá 1 ou 2 minutos e sumia. Você sabe como são os filhotes. Na verdade, não sabia, não. Doutor Dawson não era chegado. Na verdade, não sabia, não. Isso fazia um bem enorme à minha mãe, doutor, apesar de ele não ficar muito tempo. Na sua última semana de vida, quando já estava inconsciente, Oscar entrava no quarto, dava uma olhada em volta ou pulava na cama depressa, saindo em seguida. Na última noite, a enfermeira telefonou. Explicou que minha mãe não estava bem e me aconselhou a ir vê-la. Ao entrar no quarto, notei que as luzes estavam baixas e que a aromaterapia já tinha começado. Ao chegar perto da cama, fiquei perplexo ao ver Oscar aninhado junto dela. Quando sentei na beirada da cama, ele não se mexeu, apenas ronronou. A expressão aturdida de Jack revelava seu assombro. Ao ver Oscar, olhei para meu companheiro de 11 anos, que sempre estivera ao nosso lado, e avisei que não arredaríamos o pé dali. Como contei, minha mãe sempre teve uma ligação única com os gatos, e eu sabia que morreria assim, com um gato ao seu lado. 2 horas, ela emitiu seu último suspiro. Oscar não se moveu até esse instante, mas então se levantou, casualmente, como se nada tivesse acontecido, e saiu do quarto. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu pensava em Oscar e aposto que Jack também.
Acho que minha mãe teria ficado feliz em saber que morreu perto de uma das criaturinhas que a mais amava. Ela sabe, Jack. O espírito dela sabe. Mas, para ser sincero, eu fiquei aliviado. Gostaria de dizer que foi horrível quando ela faleceu, mas não seria verdade. Acho que a filha de Ronald Reagan falou por todos nós quando intitulou a biografia do pai sobre o Alzheimer. O nome do livro, gente, é The Long Goodbye, O Longo Adeus. Todos os dias sinto falta da mãe que eu tive até 16 anos atrás, mas não da pessoa a qual ela se tornou. Era como ver uma criança, só que ela despedia de tudo o que sabia. Era como ver uma criança, só que ela desaprendia tudo o que sabia. Lembrei-me de minha conversa com Cher, que havia feito a mesma queixa. Deve ser como assistir o filme da vida de uma pessoa de trás para frente. Refleti, só que ela não rejuvenesce. Perguntei a Jack que ele tinha mais a dizer. Alguns segundos se passaram antes que respondesse. Alguns segundos se passaram antes que respondesse. Você precisa aprender a amar quem a pessoa é agora e encontrar momentos de felicidades nas pequenas coisas. É por isso que os animais da Esterhaus são tão importantes. A demência tem tudo a ver com conforto e distração. Sempre fiquei tranquilo ao deixar minha mãe e Bárbara lá, porque elas estavam sendo muito bem cuidadas, mas também por causa dos gatos. Caminhei até a porta, pronto para sair. Apertei a mão de Jack, que me disse uma última coisa. Sabe, Oscar não foi uma distração só para minha mãe. Foi para mim também. Eu acho que esse é o vídeo mais longo do canal. Ai, gente, eu espero que um dia eu consiga ter mais views. Não... Esse livro tá sendo, assim, tão interessante, tão bom. Eu vou começar a fazer umas propagandinhas a mais dele. E vou colocar ele na minha lista dos livros que eu vou ler aqui nesse canal em inglês. É um livro muito necessário, gente, para esse mundo que a gente vive hoje. Porque o que eu percebo é que as gerações de... Isso aqui é... Jasmine. Dama da Noite. Só concluindo meu pensamento. É que essas novas gerações, elas andam muito... Essa minha geração, infelizmente, ela é muito ocupada. Entendeu? É uma geração que não sabe dividir o tempo. É uma geração bem egoísta, que não entende o significado de empatia, de altruísmo. É muito falado empatia, como é a outra? Resiliência. Eu sempre soube o que era resiliência, eu acho que desde quando eu nasci, né? Que era uma coisa que me era mostrada no dia a dia pelos meus pais. Mas hoje as pessoas falam, e a atitude dentro de casa com os próprios filhos e marido e pais idosos muitas vezes é outra, né? Então vamos mostrar mais, vamos viver mais. Vamos fazer menos stories. Deixa isso pro pessoal aqui que trabalha com isso, gente, né? E vamos viver a vida. A vida tá aí fora para ser vivida, né? Tá aqui dentro de casa. Cada momentinho assim, ele é tão importante. Isso aqui eu quero finalizar esse livro com... Ontem eu tô muito feliz que ontem eu participei da primeira formatura de um dos filhos que a vida me deu. Meu afilhado, Felipe Moquin. Felipe Stephen Moquin. Ou é Fallon Stephen Moquin? Acho que é Felipe Stephen Moquin. Eu tenho que perguntar. Os middle name eu fico confusa aqui ainda, mas é Felipe Moquin. Meu afilhado, a mãe vietnamita, né, para nós. O pai norte-americano, a mãe 50 anos. Daí vocês tiram de onde, como foi que ela chegou aqui nos Estados Unidos, depois de quê, né? Aquela Shameless, lá do Vietnã. Aquela
desentendimento diplomático vergonhoso, né, que resultou naquele acidente lá. E eu fiquei muito orgulhosa, e ontem eu fui lá, né, a gente saiu para jantar, eu participei de todo aquele processo. Pela primeira vez eu me senti literalmente no High School Music, lindas fotos, eu fiquei muito emocionada, que uma afilhada é como um filho, né? E aí ela tem muitas flores, e a casa dela, gente, pensa que tem essas plantinhas aqui, eu tenho aqui tudo em casa, foi tudo ela que começou aqui, que nós nos conhecemos, ela já era o 2º ano dela, e ela me deu as florezinhas que caiu da jasmineira, ela botou na mão e deu pra mim. Aí eu botei nesse saquinho que eu vou botar na minha bolsa. Vamos cultivar mais flores. E pra não dizer que não falei das flores, fico aí de novo com essa música linda do Geraldo Vandré, né? Eu acredito nas flores vencendo os canhões. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês aqui na minha vida, inscritos no meu canal, por me dar essa oportunidade de dividir tanta coisa boa com vocês. Até um próximo Clube do Livro da Lulu e tchau, tchau.